Bem-vindos ao nosso videocast, hoje com a Gil Moraes, para a gente falar como o RH, como a empresa, como os gestores podem se preparar da melhor maneira possível para os meses temáticos que estão por vir, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e o Novembro Azul, mas a gente já deu uma palhinha para vocês em outro episódio sobre a importância de trabalhar a saúde, não só no aspecto de combate à doença, mas de promoção da saúde e de quanto isso está ligado não só com uma cultura e como a empresa eh, tem papel fundamental e principal nessa atuação, ou seja, ela é parte principal quando a gente está falando de implementação de cultura de promoção da saúde, né? Então, cultura de política de combate a doenças, né? Então, a gente está falando também aqui que os meses temáticos vêm exacerbando, né, Ju? Isso. Eles colocam, enaltecem essas políticas, mas que a gente precisa falar deles o ano inteiro. E a gente sabe que para o RH não é nada fácil implementar essas políticas de maneira não só sistemática, mas de maneira eficiente. Ou seja, como é Uhum. que ela atende ao meu público, né? Então, quando a gente está falando de público, né? Isso, se eu fosse falar de comunicação, é entender qual que é a cultura da minha empresa, qual que é a melhor maneira de comunicar, como comunicar, quando comunicar, que tipo de estratégias utilizar, né? Então, eu preciso criar uma política que vem falando, vem construindo essa narrativa. Não é uma vez no mês que você vai parar e vai se tornar uma empresa promotora da saúde. A gente precisa construir Construir esse essa política, né, Ju? storytelling, né, literalmente a empresa ela pode até iniciar a partir de uma ação específica de setembro, outubro ou novembro, mas eu penso muito mais como uma adoção de uma cultura, né, de práticas que no dia a dia vão acabar trazendo para aquele grupo essa identidade de cuidado à saúde, e isso é muito importante. E a gente começando falando de Setembro Amarelo, né, Felipe, é o desafio, eu falo, é em dobro, porque É. Setembro Amarelo, ele carrega também o tema, né, a questão da prevenção, do combate ao suicídio, ele carrega ali uma série de, né, de tabus que precisam ser quebrados, é um tema muitas vezes delicado, muitas empresas preferem entrar somente no Outubro Rosa e no Novembro Pula Azul, setembro. né, pula o setembro, porque, ai, como que a gente vai abordar, o que que será que isso vai dar de resultado dentro da empresa, mas o fato e também aí, principalmente após a pandemia, nós tivemos um aumento assustador das questões, né, relacionadas à saúde mental. A gente tem hoje um cenário em que há uma necessidade de cuidado muito iminente dos colaboradores nesse âmbito de saúde mental. E quando a gente fala dos colaboradores, a gente não pode deixar de considerar toda a comunidade, porque é o colaborador, mas que impacta a família Claro. dele, né? Que às vezes ele diretamente não está passando por nenhum problema, mas tem alguém próximo, né? Tem a esposa, tem os filhos, tem alguém próximo que está afetado em função de algum transtorno mental. Então, é um tema que o RH às vezes corre um pouco, mas a boa notícia é que sim, a gente tem vários cases de sucesso, a gente tem várias formas de trabalhar esse tema de maneira leve, de maneira responsável, que também é muito importante. Eu tenho a doutora Andréa Chaves, que geralmente está com a gente também falando sobre esse tema, ela É, fala muito nas é. palestras, nas comunicações, que ela fala assim, todo mundo quer ser psicólogo, né? Aham. Todo mundo hoje está meio com o pezinho ali, dizendo que é psicólogo, e todo mundo quer falar de saúde mental. E aí o RH tem que ter esse primeiro cuidado, né? Acho que é um primeiro ponto de como que a gente vai abordar, quais são os profissionais que estão sendo ali convidados para participar, para abordar, Inclusive, para não ter nenhum, né, enfim, para ter o cuidado tecnicamente correto em relação à condução do tema. hoje, inclusive isso, na verdade, quando a gente adiantando um pouquinho para vocês, essa é uma das grandes apontamentos nas pesquisas sobre saúde mental no trabalho, é a falta de profissionais devidamente capacitados. Capacitados. Quando ele está falando de profissionais devidamente capacitados, ele está falando, inclusive, esse líder conhece, consegue reconhecer questões associadas à saúde mental, ele Uhum. consegue minimamente. Você não precisa ser um especialista, você não vai dar um diagnóstico que a Sim. pessoa tem um transtorno, né, de ansiedade generalizada, que ela tem um caso de depressão maior, né, ou que ela tem apontamentos que poderiam levar a condições, né, Uhum. do extermínio. Então, quando eu estou falando de minimamente capacitado, eu estou falando principalmente das pessoas, dos líderes, dos gestores, eu não estou falando só do RH, eu estou falando essas pessoas conseguem reconhecer que o seu grupo de trabalho
está passando por dificuldade, ela consegue Sim, reconhecer quando não é apenas um dia triste, é uma sequência de de dias dias em que há um tristes, né. apontamento, né, de desmotivação nas atividades Uhum. diárias, que é uma das características do caso de depressão maior. Então, uma das fraquezas para esse tipo de política é a falta de profissionais devidamente capacitados nas temáticas. E eu vejo um preconceito do líder. Não, eu não vou nessa palestra de coach motivacional, É. não, né? Isso não é minha área. Não é que não é sua área. A partir do momento que eu, como profissional, lido com pessoas, gerencio pessoas, eu preciso entender de pessoas. E quando a Isso. gente está falando de pessoas, eu estou entendendo de tudo que está associado. Então eu vejo muito um gap assim muito grande dos líderes, dos gestores. Claro que todo mundo pode reconhecer isso, mas acho que principalmente o líder aqui Uhum. dos pequenos grupos e dos grupos maiores tem papel fundamental em reconhecer, poxa, a Ju não anda bem, É. né? Como é que é essa abordagem? Como eu posso abordá-la? Como eu posso Uhum. tocar no tema? Aí a gente vai falar aqui mais pra frente, mas quais são os canais que tem dentro da empresa para se abordar essa temática nos canais seguros, porque, ainda já falando sobre saúde mental, uma coisa que eu observo, e é um dos dados mais relevantes, além de ser um tema ainda muito, eh, que tem muitos tabus falar sobre isso, sobre saúde mental, principalmente na população, né, quando eu estou falando dos homens Uhum. das empresas, vamos dizer assim, Uhum. sobre, olha só, como é que eu vou abordar pessoas sobre essa temática e não existe nenhum canal seguro para eu falar isso, porque eu tenho receio De de que de ser repente eu vou ser retalhado. perseguido, É, retalhado, isso, posso não isso. ter ganhar minha promoção porque eu estou acusando certa fragilidade. Então, É. como é que, assim, acho que do ponto de quem está gerenciando a saúde de um grupo de pessoas grande, Ju, esse líder pode começar a procurar boas fontes de capacitação? Como é que eu posso desenvolver canais seguros dentro da empresa Uhum. para que esse tema seja abordado, para que É. as pessoas, né, entendam que é um ambiente em que ela não vai sofrer retaliação e Um que ela ambiente consegue seguro falar. de fato, né. É. É. E é por isso, acho que muito dentro do que você trouxe, que as nossas experiências na INTE, até nesse suporte às empresas em relação à elaboração de ações voltadas para o Setembro Amarelo, a gente tem falado cada vez mais em, vamos focar em fazer a psicoeducação, ou seja, educar as pessoas, de um modo geral, principalmente as lideranças, para lidar mais com essas temáticas. Ah, o que é depressão, entender, o que é um transtorno generalizado de ansiedade. Então, coisas que a gente tem escutado tanto no nosso dia a dia, nas redes sociais, que está literalmente posto na sociedade, mas que muitas vezes as pessoas ainda não se debruçam para entender um pouco, né? Para entender o que é, como pode ser tratado, né? Para entender o que isso pode gerar, para entender como conviver com pessoas que têm algum tipo de transtorno nesse sentido. Então, a gente está pegando. Ano passado nós tivemos essa experiência e foi muito bacana, e acho que esse é uma boa dica aí para quem quer começar Setembro Amarelo, fazer do Setembro Amarelo um pontapé para essa visão de cuidado à saúde mental dentro da empresa. Usar esse tema, esse mês que é tão importante, para, sim, começar a trazer profissionais que sejam capacitados para falar desses assuntos de maneira até mais didática, viu, Felipe? Uhum. Realmente, trazendo essa O explicação, né? Divertidamente está aí para falar disso, né. Exatamente. O Você vê como fez Divertidamente, sucesso todo Divertidamente, mundo porque ele destina. explica, né. É, Por que que a gente gosta tanto de Divertidamente? Porque ele explica, ele dá nomes, né. E hoje a figura nossa lúdica. dificuldade é muito essa, né, como que eu vou conseguir identificar que não é só uma tristeza passageira, mas que pode ser uma depressão, que não é só uma ansiedade, mas pode ser algo que está se generalizando. Então, quando a gente começa a trazer isso para dentro das empresas, através de ações, né, ali linkadas, ancoradas no Setembro Amarelo, e a gente começa a falar mais desse aspecto de psicoeducação, eu vou de fato fomentar o cerne da campanha, né? Eu vou Uhum. de fato fomentar o que se espera quando a gente está falando de Setembro Amarelo, né? Que é as questões de promover saúde mental e combater os índices de suicídio, que infelizmente também cresceram de forma absurda, tem crescido. O Brasil hoje está, né? Tem várias fontes também trazendo sobre isso. A própria OMS tem uma classificação que o Brasil hoje ele está entre os países que a gente mais sofre com esse tipo de situação. Então é necessário que as empresas elas tenham
esse viés de psicoeducação. Eu brinco dizendo assim, na escola do meu filho eu até fiquei bastante feliz esse ano, Hum, porque eles implementaram um programa de psicoeducação. que legal. Mas nós nem todos tivemos essa Claro, oportunidade, né, e claro. nem todas as escolas têm essa oportunidade. Mas eu entendo que é esse o caminho para que a gente consiga, tratar a saúde mental de uma forma diferente, e para mim Setembro Amarelo é um belo pontapé para a gente É fazer porque isso. é promoção de saúde mental. A gente sabe que tem o Janeiro Branco, mas setembro, inclusive, para quem não sabe a historinha, É, né, foi de um acidente, né, de um jovem que estava num carro amarelo. Ele, né, tirou a uhum, sua vida, mas durante a o carro era amarelo. Daí o Setembro Amarelo, a campanha isso, começou a surgir. A cor veio dessa história do carro ser isso, amarelo. isso. Mas é só, assim, fora curiosidade, quando a gente está falando de reconhecer que há depressão maior, nível de estresse elevado, nível de ansiedade, um outro ponto super falho nas pesquisas e que é muito apontado como um grande desafio para que as empresas consigam fazer gerenciamento da saúde mental é não há coleta de dados. Eu fiquei chocado porque é, eu comecei a trabalhar com a parte corporativa em 2019, Uhum. 20, eu acho que um pouco mais para frente ali, talvez. Mas a minha perspectiva é que quando eu ia falar com Já o teria RH, dado. eu pensei, o RH vai ter Ah, já tem um screening número de aqui, pessoas que têm essas doenças, porque vai consultar, então tem uma conversa com ali quem gerencia a saúde, né? Aí ela: "Não, a gente não não sabe". Aí eu sabe. falei: "Como assim? Como é que eu vou gerenciar?". Claro que são pessoas, mas como é que eu vou quantificar? Como é que eu acompanho o número de casos? Então, na IFM a gente desenvolveu um que a gente chama de check-up 360, que é uma avaliação de saúde É integral, incrível. que é um screen, né, então é uma avaliação validada cientificamente pelos órgãos, né, reguladores de saúde, e que a gente consegue ter um mapa da empresa, né, que eu falava: Uhum. "Cara, como é que eu vou trabalhar oferecer um programa de saúde e Como que a bem-estar?" gente vai abordar sem saber exatamente onde estão os nossos principais desafios É, relacionados à saúde se eu mental? não sei para onde Ah, ir, como é que é a população. Então, sabe o que aconteceu, Ju? É muito comum, isso é clássico. Uma empresa me contratou para prestar um serviço de consultoria em saúde e bem-estar para eles. E aí o gestor, o líder, queria muito que fosse uma coisa do tipo composição corporal, de emagrecimento, que é um uhum. clássico que as empresas querem promover. Aí eu falei, você tem certeza que é por aí que a empresa precisa? Primeiro, você ouviu o seu colaborador? Se é isso que ele quer? Você, Uhum. você acha que é isso que ele quer, mas você ouviu? Né? Fez uma pesquisa? Tem Entende? dados que pode Entende? assegurar essa tomada de Além decisão? dos dados, você entende a necessidade dessas Ah, pessoas no que você vai promover aqui e como é que é a eficácia, a eficiência. Aí eu falei, bom, vamos fazer o check-up 360 primeiro? Você me dá esse voto? Aí ele, beleza. Aí a gente fez. Aí o que que eu descobri? Que o principal problema da empresa era assim, um grau de ansiedade absurdamente. absurdo. Assim, no Brasil diz em torno de 5,9, né? Não, 9% da população, né? Uhum. Ou eu confundi agora com depressão maior. Troquei 5 ou 9. Mas é uma coisa assim. Sei que o dele estava tipo 20%. 20% da empresa com grau de ansiedade, do GAD-2, que é um questionário que avalia grau de ansiedade, Vai não, pipocando. acima, assim, acima do que a gente considera, né, Já assim, alto. já alto. Ah, E eu falei, cara, a gente precisa trabalhar a saúde mental. E não foi no Setembro Amarelo, e não foi no Janeiro Branco. ah. Então a gente implementou uma política, né, de divulgação aí com mais força nessa empresa especificamente sobre vamos falar de saúde mental, vamos começar falando sobre práticas que podem promover e melhorar, né, o controle da ansiedade e do estresse, como a prática do mindfulness, da Uhum. atenção plena, que não é a mesma coisa que meditação, Sim, né? Porque meditação pode ter um cunho religioso. Então a gente criou pluralidades. Acho que o primeiro ponto se eu quero acertar mais, eu preciso diversificar, né? sim. Então, se eu vou falar só sobre palestra, tem as pessoas que gostam, que são mais Tem céticas. pessoas que Tem não. gente que é de vivências, É, né, Ju? Então a gente isso. diversificou as ações durante um trimestre, desde experiências, vivências. Para quem é de Brasília, a gente fez um aulão de yoga com meditação no meio do gramado aqui do Que estádio, então legal. foi super bacana. Independentemente disso surtir um efeito a longo prazo, a gente abriu a educação sobre a importância desse processo, uma possibilidade, implementou sala de meditação nessa empresa. Então,
É claro, isso não é uma regra, isso não é o que serve para todo Vai mundo, se aplicar a novamente. todas as empresas, né? Mas eu acho que essa Mas pluralidade, né, Ju? eu acho que a gente pode, vamos falar assim, falando de Setembro Amarelo aí como dica, né, pro RH, eu acho que eu trouxe uma vertente, uma vertical que é muito importante, que é a questão de psicoeducação, e o Felipe trouxe uma outra, que é a questão de atividades práticas. E isso mostra, né, com esse seu relato, com essa análise. Ah, e outra questão que é fundamental, que é o diagnóstico prévio, né? Uhum, Então, por mais que você vai fazer uma ação de Setembro Amarelo, que aparentemente é uma coisa simples, só para marcar a campanha, se você tem hoje condição de aplicar qualquer tipo de análise diagnóstica na sua população, né, com os seus colaboradores, você vai conseguir fazer um direcionamento melhor dessa ação. A gente sai do chutômetro, né, claro, e a claro. gente começa a ter uma visão mais clara sobre o que vai ser bacana, o que vai impactar esse público de fato. Então, esses três pontos, fazer um diagnóstico, né, em algum nível, melhor que seja com escalas né, cientificamente Pode ser comprovadas, uma enfim, autoavaliação, pode ser né, uma pode ser uma autopercepção. autoavaliação, pode ser, enfim, mas eu fazer algum nível de diagnóstico, eu pensar que tem que estar embasado na psicoeducação, eu tenho que trazer informações que sejam relevantes e estimular que as pessoas façam algum tipo de atividade prática, algum aprendizado prático, sempre é sucesso no Setembro Amarelo, né? Então, esse casamento, ele geralmente não falha e o RH pode fazer isso de uma forma Claro. simples, sem desprender muito trabalho, sem desprender muito recurso financeiro, né? Então, super combina e a gente sabe que tem um resultado também muito bacana que as empresas esperam. Hoje eu fui a uma farmácia, a título de exemplo, para trazer como pode ser simples, claro que não é fácil, mas pode ser muito simplificado. Eu fui na farmácia, e não vou falar o nome da farmácia, mas na hora do caixa tinha como você pagar R$ 7 para apoiar uma caderneta maravilhosa, falando sobre como lidar com ansiedade, com depressão, assim, maravilhosa a caderneta, e você comprando, você apoiava a instituição. Ou Legal. seja, eu consigo aproveitar os momentos também, porque a gente sabe que todas as campanhas que a gente vai falar, algumas mais fortes, outras menos, elas afetam alguma população mais específica. Então, por Sim. exemplo, população LGBTQIAN+, por exemplo, Uhum. eles têm um grau de prevalência dessas questões de saúde mental maior do Do que que. na não população. Ou, por exemplo, populações abaixo de 22 anos, 23 Uhum, anos, né? uhum. Então a gente tem características. Eu consigo, então, também como empresa, porque isso é importante, e aí a gente está falando até de políticas de ESG, mas É. fica para um outro dia, mas de como é que a minha empresa, porque a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que exigiu das empresas um posicionamento, e lá tem promoção da saúde mental, então é um comprometimento da sua empresa também agora dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis postos, que eu desenvolva a saúde mental na minha empresa. Né? Está lá Uhum. escrito, né? É uma meta nossa. Sim, Além disso, tem a relação da minha empresa com a comunidade em que eu estou sim, envolvido. sim. Eu preciso olhar para a comunidade que eu estou envolvido, onde está a minha empresa, e principalmente para a minha Impacto. É. comunidade e onde a minha comunidade vive. Isso Uhum. é um gap muito grande que as empresas não mapeiam onde esse colaborador mora. Como é a cultura, Muda como é a tudo, situação, né? muda tudo, porque quando eu estou falando de um benefício, é que ajuda para mim não deixar eu mentir, um benefício para uma empresa faz muito sentido, para outra não Já não faz. faz. É a mesma coisa para colaborador. Quando eu estou falando de políticas de implementação, de benefícios associados à saúde, eu preciso também ter um grau de personalização. Vai depender do que a sua empresa pode disponibilizar, né? Às vezes tem empresas que é mais robusta, outras menos, mas saibam que o melhor caminho para promover políticas de saúde e bem-estar nas empresas é a personalização para os indivíduos, Que vem porque através do diagnóstico, né, Felipe? onde você mora, essa comunidade sofre, por exemplo, violência, Uhum. tem grau de violência muito maior, né? Uhum. O medo é mais predominante, né? Então eu preciso olhar um pouco para a comunidade. Para a gente, esse dado também, uma coisa que a gente considera muito quando a gente vai pensar quando a gente vai apoiar o RH, a empresa, para estruturar qualquer tipo de ação, isso é tão verdade que a gente olha o segmento. Então, o time o pessoal de tecnologia geralmente tem um perfil, né? Já tem uma característica ali relacionada à saúde mental. Se você vai para uma base industrial, já é uma outra característica.
impacta. Então, para a gente perceber como a própria profissão, a função, a forma como as pessoas atuam, Claro. vai impactar também nesses aspectos de saúde mental. Se você vai para o mercado financeiro, é mais comum burnout, por exemplo, Uhum. né? Então, em cada segmento, a gente também tem ali uma predominância de alguns aspectos relacionados à saúde mental, e isso também tem que ser considerado. Mas o convite, eu acho que é muito assim, usar o Setembro Amarelo como um marco É. é um marco de ciclo, sabe? Inclusive, eu vou até te convidar para a gente fazer um outro papo só para falar sobre uma nova lei, que é 14.831, que saiu agora em 2024, do governo, reconhecendo a empresa promotora da saúde mental. Então, ele traz ali uma série de orientações do que as empresas devem fazer para ter esse reconhecimento. Então, dá um outro videocast só para a gente falar disso, tá? Vamos. Mas assim, a ideia é que a gente consiga usar o Setembro Amarelo como esse marco, né? De início, meio, fim, e que na verdade não é fim, e aí começa de novo, mas nessa perspectiva de implementar esse tema saúde mental dentro das empresas. Acho que esse é o principal objetivo aí dessa data tão importante. Se você ainda não começou, né, é um Como bom é, momento, é um ótimo né? Se você momento. já começou, é o momento de você talvez aprimorar, Uhum. olhar com outros olhos, expandir essa cultura, né? E se você já está aí mais maduro, né, que tal você apoiar a comunidade dessas pessoas, apoiar outras Ampliar o instituições, olhar, né? ampliar o olhar para englobar mais as pessoas, porque você vai fomentar com certeza um impacto maior, É né? E isso. as empresas estão preocupadas com políticas de ESG e certificações tipo B, por exemplo, conseguem já dar um passo à frente, tá bom? Em breve a gente traz mais informações também no próximo episódio, agora sobre o nosso, na sequência, Outubro Outubro Rosa, Rosa. tá bom? A gente conta com vocês, pessoal. Até a Até próxima. mais.